O que dizer sobre o casamento sem antes mencionarmos a mensagem que Deus nos deixa dizendo: assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus capítulo 19, versículo 6. Se for assim, pelo menos é como deveria ser, por que então há tantos casais se separando? Se formos pelas justificativas humanas, encontraremos várias respostas que na verdade ela não condiz com um amor verdadeiro e honesto. A intolerância dentro do casamento tem se tornado cada vez mais presente, o que leva os casais a brigarem entre si e soltar aquela velha mensagem, velha e famosa frase que diz: se eu soubesse que seria assim, não teria me casado. Sabe, o casamento, ele não consiste somente em beijos, né? Ele não é só beijos, dizer frases românticas, né? E ter bons momentos íntimos e por aí vai. No começo, pode até ser assim, mas o casamento ele consiste em aceitar um ao outro, aceitar os velhos costumes um do outro, abrir mão de alguns sonhos e se privar de muitas, mas de muitas coisas. Quando casamos, precisamos entender que aquela pessoa com quem você está se casando, ela tem uma bagagem que trará junto dela, que são as suas crenças, seus hábitos, costumes, as suas manias, seu jeito às vezes estabanado e a sua inexperiência. Juntando isso e mais o fato de que quando você se casa, você também está se casando com a família dela. Sim, que acaba fazendo parte do pacote. Você sabia disso? Quando a gente se casa, acontece tudo isso. A cabeça da gente vai à loucura. A ideia da maioria das mulheres é de se casar com aquele vestido longo, arrastando no chão, igreja cheia, né? Depois aquela festona com todos os convidados para comer, beber, né? E ainda tem aqueles convidados que você chama, que na verdade eles estão ali para falar mal da festa, para falar mal de você, né? E falam mesmo, viu? Isso daí é uma coisa corriqueira. Além daqueles que nem foram convidados, mas que aparecem ali, você percebe que ali no salão tem mais pessoas do que você vê convidado, não sabe como, né? Ou é amigo do amigo seu, né? Ou outros que estavam passando por ali, viu a porta aberta e simplesmente entraram para festejar também, né? Bem, o casal, ele, quando ele não faz um planejamento, ele já começa a sua lua de mel devendo. Devendo, e não é barato. E que ficará mais caro ainda a curto prazo, viu? Nem vou falar a longo prazo porque não é, a curto prazo. Só com a festa, o casal já começa devendo fotógrafo, o câmera, o aluguel do salão. Às vezes tem até de pagar a viagem dos parentes de volta para casa, né? Que vieram para ver como que vai ser o casamento, né? E vão falar mal, às vezes até do seu vestido, da sua maquiagem e do seu... Bom, às vezes falam até mal do seu marido. Parece exagero, mas não é, viu? Não é exagero não, pessoal, é verdade isso daí. É uma coisa aí que tem se tornado muito comum. O casamento definitivamente ele não é para amadores, né? Tem que ter muito jogo de cintura, muita paciência, muita tolerância, senão não vive. Por isso, às vezes, se puder, não case, não case. Muitos se casam como se fosse uma tentativa de acerto. Uma brincadeira tipo, se não der certo, eu separo. As pessoas estão se casando sem nenhuma perspectiva real. Na primeira briga já começam as lamentações, as acusações, como se fosse o fim do mundo, né? E são por N motivos, né? Ou é porque o marido deixou a toalha molhada, né, jogada sobre a cama, ou porque deixou o sapato jogado ali debaixo da cama, quando a mulher vai limpar, puxa aquele monte de sapato velho para fora, né? Ou porque deixou a pia molhada, o vaso sem dar descargas, e com a mulher também não é diferente, viu? Não é diferente. Ou é porque deixou o arroz queimar, atrasou a janta, demorou para chegar do serviço, ou porque deixa a escova cheia de cabelo sobre a pia, enfim. Se formos mencionar aqui, vamos encontrar vários motivos assim que são relevantes, né? Não precisa virar uma tempestade no copo d'água. E tudo isso porque ainda nem chegou no nível dos ciúmes, hein? E da chegada dos filhos, aí sim será o teste da prova de fogo. E quando falo
quando digo fogo, um teste de fogo é fogo mesmo. É fogo mesmo, porque é aí que você vai ver o que é um casamento de verdade. Né? As dívidas começam a chegar, né? Olha só o cenário, né? Começa a chegar as dívidas, o aluguel começa a atrasar, lá na empresa onde você trabalha, começam os rumores de facão, e o facão, galera, é o seguinte, o facão que eu falo aqui é o corte, né, de gastos, e com esses gastos eles acabam cortando funcionários, mandando embora. O plano de saúde que você fez começa a atrasar, e as prestações da escolinha particular da criança começam a se atrasar também. E para completar, às vezes, a sogra vai morar com você. Aí sim, começa o casamento de verdade. Pode até parecer engraçado, mas não é. Não é engraçado. Não é mesmo. Como que um casal pode pensar em casamento sem ter uma estrutura básica? Né? O mínimo do básico para começar bem. Muitos se casam sem nenhum planejamento, não tem casa, não tem emprego fixo, e por fim, quando as coisas apertam, recorrem aos pais. Sim, eles recorrem às finanças dos pais, que, coitados, são aposentados, e recebem um salário mínimo que mal dá para comprar os remédios. E ainda tem aqueles casais que decidem morar no fundo da casa dos pais. Puxa. Sabe, constrói aquelas pequenas casas e já entram dentro, mesmo antes de terminar a obra. Isso quando não vão morar dentro da mesma casa dos pais, tirando toda a tranquilidade e liberdade dos pais. Nesse caso, todos sofrem. E aí te pergunto, afinal, você se casou com a sua esposa ou com a sua família? Igual aquele velho ditado que diz que quem casa quer casa. Se você quer casar, case, não tem problema nenhum, mas faça antes uma longa reflexão sobre isso. Não tenha pressa. Ouça os feedbacks dos casais veteranos, e se ainda assim quiser se casar, vá com Deus e boa sorte. A ideia não é assustar e nem desmotivar você de se casar, e sim de abrir os seus olhos para que você possa ver onde está entrando, porque é um terreno assim muito instável. Muito instável. Não pense você que depois de casado será como um namoro na qual irá chegar e encontrar sua linda toda arrumadinha e cheirosa, sorridente, ansiosa, te abraçando, né, com toda aquela saudade, né, dizendo palavras românticas que até emociona a gente. Às vezes você pisa no pé dela e pede desculpa, e ela é quem se desculpa com você, dizendo que ela que deixou o pé debaixo do seu pé. Tudo é compreensível. Só tem amor no ar. Aqueles olhinhos, sabe, brilhosos quando te vem chegando. Não tem tempo ruim e nem cansaço, é tudo maravilha. Tudo perfeito. Sem nenhuma preocupação. Você chega até a pensar, será que eu mereço tudo isso? Case para ver. Irá conhecer o outro lado de tudo isso. Assim também serve para o parceiro. Aquele homem romântico, né, que tudo tolera, fala manso, fala baixinho, bem baixinho, todo dedicado, colocando você sempre em primeiro lugar, chega de carro para te pegar e te levar para um restaurante chique, ir ao cinema, sabe fazer aquelas surpresas mirabolantes. Olha, o carro, na primeira oportunidade, quando você se casa, na primeira oportunidade, ele vai vender para economizar nos gastos com combustíveis. Ou porque não tem garagem para guardar o carro. Aí já começa a regressão. Aí compra uma moto velhinha, e talvez fique mesmo de a pé. Cinema, no máximo, só se for na sala de sua casa através do TV Box, com o uso da internet emprestada do vizinho, pagando meia meia. Olha, mas são tantas coisas que só de contar já me deixa até meio assim, nervoso. Casamento não é para amadores. Não é. Se você for casar, case sabendo que você vai ter dificuldades. Se não tiver, parabéns, pois é um caso isolado. Casar não é difícil, casar não. É fácil. Qualquer pessoa pode casar. Qualquer um. Qualquer pessoa pode casar e ter filhos. Só que sustentar um casamento e os filhos é
é algo de muita responsabilidade e determinação. Pode ser feliz no casamento? Sim, pode. Sem dúvida. Se tiver compreensão, diálogo, amor e honestidade na relação, sim, serão felizes. Mesmo com todas as dificuldades acima relatadas, podem ainda assim serem felizes. Mas isso, pessoal, olha, é somente com o tempo e o amadurecimento. Esse papo de que o amor supera tudo não é bem assim. Os apaixonados dizem que, por amor, irão morar até debaixo da ponte. Sério? Você pensa realmente assim? Você acredita? Você acredita nisso? Bom, mas enfim, cada um pensa de um jeito, né? Às vezes eu fico até chocado com alguns tipos de pensamento. Bom, porque isso pra mim só acontece em filmes românticos. Tem casos que já deve ter acontecido de pessoas abandonar tudo por amor. Deve ter. Mas são casos raros e eu acredito que provavelmente devem ter sofrido muito nessa jornada. E que fizeram outros também sofrer, principalmente os pais. Nem o pai ou mãe quer que seus filhos se casem mal, sem nenhum preparo, sem nenhuma perspectiva, sem nenhuma estrutura. Eles sabem das dificuldades de se manter um casamento. E os pais são seus melhores conselheiros. Converse com eles. Veja como é a relação dos seus pais. Talvez você diga, mas meus pais, eles não são exemplo para dar conselhos sobre casais porque eles estão sempre brigando, né? Eles não se respeitam, etc, etc, etc. Bom, então você já sabe como é. Case e faça a diferença. Faça dar certo para você. Mas lembre-se, casamento é um projeto que deve ser para sempre. Lá em Marcos capítulo 10, versículos 6 a 9, diz: Mas no princípio da criação Deus os fez homem e mulher. Por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, que nem o separe. O amor, ele é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo supera, tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 a 7. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever, de curtir, de compartilhar com seus amigos. E se você ainda quer se casar, pense bem sobre tudo isso que a gente conversou aqui, né? Todos esses pequenos detalhes, esses casos que eu falei são situações variadas, né? De variados casais, né? Que me relataram como que é, né? As suas vidas de casados. Eu também sou casado, tenho também a minha experiência, o meu amadurecimento. Então cada um tem a sua vivência, né? De como que é uma vida de casado. Então pense nisso, né? Veja os pontos positivos e os pontos que podem vir a ser negativos. E se ainda assim você se casar, né, que você faça um bom casamento, que você seja feliz no seu casamento, né, respeitando sempre um ao outro, que tudo passa a dar certo. E principalmente colocando fé em Deus, né, colocando Deus em primeiro lugar, tá? Deixando que Ele cuide de todas as coisas. Que Deus possa te abençoar grandemente.